A graça e a paz, meus queridos e minhas queridas. Muitas pessoas têm a Bíblia. Menos pessoas leem a Bíblia. Em um número menor, estudam a Bíblia. Mas isto nada vale se a Bíblia não for aplicada nas vidas. Seja bem-vindo ao culto racional. A graça e a paz, meus queridos e minhas queridas, para mais um culto racional. E o tema de hoje é este aí que você vê na tela. Um pouco comprido, mas é importante. Por que eu vou trazer esse tema? Porque muitas pessoas têm pedido orações porque estão passando por provas. Eu quero que você entenda que as provações, elas vêm em todo momento, desde que nós nascemos. Desde que nós nascemos. Então você tem que entender, né, que em todos os momentos existem provações. E o que são estas provações? São situações da vida em que você precisa passar. Para quê? Para ser aprovado. Quando eu preguei isso lá na igreja, a primeira coisa que eu fiz foi perguntar: quantos aqui gostam de ser aprovados? Todo mundo levantou a mão. Eu tenho certeza que você também, né? Você quer ser aprovado? Todo mundo quer ser aprovado. Nós queremos ser aprovados nas nossas atitudes, nas coisas que nós fazemos, né? E a vida é assim. Então, se você quer ser aprovado, você precisa passar por uma prova. E a prova é uma provação. Eu quero, antes disso tudo, agradecer porque o culto racional tem sido uma provação. E é interessante, né, quando a gente fala essa palavra provação, você sempre pensa em coisas ruins. Até não deixa de estar certo, porque até o próprio dicionário fala isso e daqui a pouco eu vou mostrar. Mas, para mim, tudo que eu preciso provar alguma coisa, que eu preciso ser aprovado em alguma coisa, eu preciso passar pela provação. E quando a gente iniciou esse canal, há muitos anos atrás, há um ano e pouco atrás, né? É um canal recente. E hoje nós já chegamos a mais de 700 inscritos. Então eu quero agradecer a você, ao seu carinho. Continue passando para os seus amigos esses vídeos, para que cada vez mais tenhamos mais pessoas inscritas, mais pessoas recebendo a palavra de Deus. Sempre sabendo que o culto racional é a aplicação da palavra de Deus na sua vida, certo? Como você pode ver, sempre no início dos vídeos eu coloco ali, né, a importância de nós colocarmos a palavra nas nossas vidas, certo? Então vamos aí para a frase. Ser aprovado requer consciência da aprovação e passar pela prova. Eu quero ser aprovado? Quero. Então eu tenho que ter consciência que para mim ser aprovado vai existir uma provação. E o que vai me aprovar é eu passar pela prova. Ok? Certo, gente? Então vamos lá. Primeira coisa que o dicionário fala do que é provação. Então, a provação é uma situação muito difícil ou excesso de sofrimento que testa a capacidade de superação de um indivíduo, sua fé, seus preceitos morais, suas convicções. Veja aí, né, nesse texto aí que eu tirei do dicionário. É testar a
capacidade de superação. Normalmente você olharia para a primeira frase, é uma situação muito difícil, o excesso de sofrimento, eu não quero essa parte. Mas veja, a segunda frase diz o quê? Testa a capacidade de superação. E o que a palavra de Deus fala sobre isso? Ali em Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao versículo 4, diz assim: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Pastor, calma aí. Eu estou ouvindo direito essa palavra? Eu tenho que ter alegria por passar pela provação? É isso que a Bíblia diz. É isso que a Bíblia diz. Ou você esquece que a maior provação, a maior prova de amor que foi dado a nós, através de Deus ter entregue o seu Filho Jesus Cristo. Não é por isso que hoje nós somos aprovados com o nosso nome escrito no livro da vida? Então, toda aprovação, ela vem para que nós venhamos superar, né? Lembra aí o que diz o dicionário? A capacidade, testar a capacidade de superação. Ok? Então vamos lá. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. O que é que a palavra de Deus fala sobre as provações? Primeiro, tenha alegria, porque elas virão. Não adianta ficar triste, não adianta ficar reclamando, não adianta. Você precisa pegar estas provações, sabendo que ela que é a aprovação da vossa fé, daquilo que você acredita, daquilo que você crê. Claro que eu estou falando aqui em Deus, eu estou falando da palavra de Deus, né? Da vontade de Deus, do poder de Deus. Uma vez confirmada, olha que tremendo isso, quando você confirma a sua fé diante da provação, você produz perseverança. Perseverança deve ter ação completa. Completa. Não é um quarto de perseverança, não é meia perseverança. É uma perseverança completa. Você vai ver esta provação, você vai passar pela prova, confiando em Deus, e completar, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Amados, eu estou na igreja há muito tempo. Como pastor, desde os meus 31 anos, eu vou fazer esse ano 22 anos como pastor. Mas antes de pastor, líder de jovens, superintendente de escola bíblica dominical. Então eu sempre estive à frente, pregando a palavra, trazendo a palavra, ensinando, né? Aprendendo, é óbvio, né? Aconselhando as pessoas. Você acha que não é uma aprovação eu estar aqui falando com você agora? Que isso, pastor? Não, claro que sim. Por quê? Por que é uma aprovação? Porque é algo que humanamente é difícil. Se não é o Espírito Santo estar agindo na palavra, estar me ensinando, estar como cobertura na minha vida, né? Estar trazendo esta palavra para você hoje, eu não conseguiria. Eu não conseguiria. E muitas vezes você pensa, eu não consigo pregar a palavra, eu não consigo transmitir a palavra. Abre a tua boca e eu a encherei. É o que diz as Escrituras. Então, para que você seja perfeito e íntegro, em nada deficiente, você precisa
Precisa. Precisa o quê? Vamos lá? Ó, o que é aqui, ó? Ser aprovado com a consciência da aprovação. Não adianta fugir. Você não pode fugir. Você tem que encarar. Mas encarar com o quê? Com a tua força, com a tua consciência, simplesmente a tua sabedoria, teu conhecimento. Não, com toda a palavra de Deus. A palavra de Deus. E a palavra de Deus, como eu digo, no culto racional, você tem que praticar. Quanto mais você pratica, mais você fica o quê? Perfeito e íntegro, em nada deficiente. Ok? Então, primeira coisa, sorria. Você está passando por uma aprovação, se alegra, meu irmão. Ô, pastor, que doideira é essa? Que palavra é essa? Se alegra, meu irmão. Se alegra. Que complicado, não é? Mas não é. Não é, queridos. Alegra. Glorifica a Deus. Obrigado, Senhor, por esta aprovação, porque eu vou sair dela melhor do que como eu entrei. Esta aprovação vai me ensinar e vai me dar autoridade para testemunhar. Quantas pessoas que tiveram problemas familiares como você está tendo e hoje tem toda a sua família servindo ao Senhor? Quantos? Quantos que estavam em situação de enfermidade que a ciência dizia não tem jeito, não tem como, foram perseverantes na aprovação, tiveram vitória e hoje testemunho. O meu familiar foi curado, eu fui curado. Amém, queridos? Amém? Entenda isso, entenda isso. Então a primeira coisa, a consciência que eu tenho desta aprovação é que eu tenho que me alegrar no Senhor. Amém? Amém? Prova. Prova é o teste. Porque a aprovação é uma situação, mas a prova é você passar por essa situação, estar dentro desta situação, assumir esta situação. E isso é uma coisa muito interessante. Porque quando você vê a aprovação e você, eu não quero esta aprovação, então você não vai passar pela prova. Você está desistindo. E se você não passar pela prova, você não é aprovado. Então, por favor, tenha a consciência de que é necessário você entrar nesta aprovação, fazer a prova para ser aprovado. E como é que eu faço isso? Está aí Apocalipse 2, 2, 3. Olha o que Deus está falando, né? Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. O que está falando aí a palavra de Deus? Suportaste provas por causa do meu nome. A aprovação está aí. A aprovação está aí diante de você. A aprovação é individual, a aprovação é no casamento, a aprovação é na família, a aprovação é no trabalho, a aprovação é nas ruas, a aprovação é no ministério, é na igreja. A aprovação lendo a Bíblia, para que você entenda, você tem que entrar, você tem que provar, entrar na prova. Você precisa entrar. E esta é a parte importante de ser aprovado. Você nunca será aprovado se simplesmente ver a aprovação, mas não entrar com tudo na prova. Você precisa fazer a prova, o teste.
usar a palavra de Deus. Usar a palavra de Deus. Amém, queridos? Suportaste provas por causa do meu nome. E não te deixaste esmorecer. Então a primeira coisa que nós vimos, te alegra pela aprovação. Segunda coisa que nós vemos, não esmorece na prova. Amém? Vamos lá? Aprovado é o que passou na prova. Coisa boa, né? Não sei se você já teve... Bom, com certeza em algumas coisas na sua vida você já foi aprovado. Mas o que eu mais escuto, né, de testemunhos são aquelas pessoas que fizeram concursos públicos, concursos difíceis, concursos que às vezes só tem uma vaga, né? Eu tenho situações, até é interessante, eu tenho um irmão lá na igreja que ele fez um concurso e eu não me lembro bem, mas ele fez para uma cidade e naquela cidade tinha uma vaga, ele não conseguiu, mas Deus tinha dito para ele assim, olha, eu vou abrir essa porta para você. Mas ele não passou. Ele não passou. Como assim? Mas é que está. Ele confiava na palavra de Deus. E logo depois, então, algumas cidades ficaram sem funcionário público, no caso, né, que ele fez o concurso. E aí chamaram ele. Chamaram ele. Só que a palavra era para a cidade onde ele está hoje, né? Porto Alegre, onde eu sou pastor. Mas colocaram ele numa outra cidade, mas não tem problema. E um dia ele chegou e disse, pastor, eu quero dar o meu teste. Teste? É interessante isso, né? Porque eu falei de prova, é um teste. E ele estava dando o seu teste. Teste porque ainda não era munho. Você entende isso? Ele ainda não tinha o testemunho completo, mas ele, para a glória de Deus, ele queria dar o seu teste. E ele chegou e disse, olha, eu fiz um concurso, eu não consegui a vaga naquela cidade, mas depois me chamaram, hoje eu estou nessa cidade, eu já sou funcionário público, mas eu sei que um dia eu vou estar aqui à frente de vocês dando o meu testemunho. Amém, queridos? Então, quando você passa pela prova, você passa pela prova para ser aprovado. E aí está, o aprovado é o quê? É o que passou na prova. Lá em Tiago 1,12 diz o seguinte, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Preste bem atenção, porque depois de ter sido aprovado, receberá. Então, se você só vai receber as coisas se você for aprovado. Persevera na provação. Amém, queridos? Você precisa ter isso. Bem no seu coração, na sua mente, esta consciência da aprovação para você ser aprovado. E você precisa passar pela prova. Não passe pela prova triste, angustiado. Eu tenho 2 faculdades, né? E que eu prestei vestibular. Na teologia não precisava. Mas eu fiquei feliz quando eu passei. Fiquei feliz. Só que passar no vestibular era só o princípio. Depois eu tinha que passar em todas as matérias para chegar no final e receber a graduação, né? Então, eu precisei saber, ter consciência. Eu vou entrar nessa aprovação, eu tenho que fazer as provas, mas um dia eu serei aprovado. Agora, trazendo para o reino de Deus. Queridos, nós precisamos nos encontrar aprovados por Deus. Veja aí esse texto que está em 2 Coríntios 10,
18. Porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Quem que é aprovado? É eu que me aprovo? É eu que tenho que me aprovar? Não, é o Senhor. É o Senhor que precisa me aprovar. Então, a aprovação vem para todos. A aprovação vem para todos. A palavra de Deus até diz disso, né? Vem para todos. As lutas vêm para todos. Não tem ninguém que fique fora desta condição de luta. A luta vem para todos, ok? Para nós finalizarmos, eu quero trazer essa palavra aí de Hebreus 3, 7 a 19. Aqui fala de algo que nós não podemos fazer. Não podemos ser como aquele povo que esteve no deserto. Olha aí. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova. E viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Eu não vou ler todo esse texto, você leia depois. Você tem aí a possibilidade de travar o vídeo, parar o vídeo, pausar o vídeo e ler todo o texto. Mas só esse princípio aí, ele já mostra o quê? Queridos, aquele povo já tinha passado por algumas provações em que Deus deu a saída para eles. Deus libertou eles do Egito, Deus deu uma terra prometida, Deus deu alimento e água no deserto, as suas roupas e suas sandálias não se deterioravam. Quer dizer, aquele povo estava vendo a nuvem de glória, o Shekinah, que de noite aquecia, que a noite é fria no deserto, e que de dia fazia sombra, porque é muito quente. Eles viram as maravilhas de Deus, as coisas que são impossíveis para os homens. Eles viram verdadeiros milagres, né? Que eu preguei no último vídeo. Se você não assistiu, assista todos os vídeos anteriores, você vai ver que bênção que é. Veja bem, eles colocaram o quê? Deus à prova. Mas não é Deus que tem que passar pela prova. Queridos, não é Deus que tem que passar pela prova. Sou eu, é você. Porque Deus é perfeito. Deus não precisa ser aprovado. Ele é perfeito, ele é completo. Sou eu, é você, somos nós que precisamos passar pela prova. Nós é que temos que ser provados para sermos aprovados. Então, a cada dia, a palavra de Deus, as coisas que acontecem nesse mundo, e aí a gente vê vários textos. Olha, Jesus jamais enganou as pessoas, ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Queridos, se Jesus venceu, ele também nos dá a capacidade da vitória através da sua promessa, da sua palavra. Então tenha isso em mente, tenha isso no seu coração. Não ponha à prova quem não deve passar pela prova. Você que precisa ser aprovado diante dos olhos de Deus. Por quê? Vamos voltar ali, ó. Porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Amém, queridos?
Eu espero que você tenha aprendido mais um pouco da palavra de Deus, não simplesmente para saber a palavra de Deus, mas para aplicar a palavra de Deus. A palavra de Deus aplicada, ela é bênção, ela funciona. Amém? Ela vai trazer a você qualidade de vida, aperfeiçoamento. Eu não sei se você pode dizer sim, mas eu posso dizer. Muitas das provações em que eu fiz as provas e que eu fui aprovado, elas não se tornam mais uma aprovação. Sabe por quê? Porque eu já passei por ela. Amém? Você entende isso? Lembra que Paulo ele fala, um texto, ele diz assim, olha, eu sei viver com muito, eu sei viver com pouco, eu sei viver sem nada, eu sei viver preso, eu sei viver solto, eu sei viver. Por quê? Porque ele havia aprendido, ele passou pelas provações. As provas foram realizadas e em todas elas ele foi aprovado. E com certeza era o Senhor quem estava ali aprovando Paulo. Você quer ser aprovado? Vamos lá? Deixa eu botar aqui, senão você não vai poder ver. Ser aprovado requer consciência da aprovação e passar pela prova. Tenha consciência da aprovação. Como? Você vai entrar com alegria, você vai com perseverança, você não vai desistir, mas tudo isso você vai fazer em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Eu quero orar por você. Pode ser que nesse momento você esteja vendo uma provação. Deixa eu só trazer uma coisa interessante, Provação e prova não é a mesma coisa? Não, veja bem. Provação, você está vendo alguma coisa acontecendo, mas você não está diretamente ligado ainda. Você não entrou, Você ainda não agiu. A prova é a ação. A provação é a situação. Então a situação está ali. Eu vou trazer assim, pastor, eu tenho um filho que não é crente, é rebelde, enfim, tá? Você está vendo ali a aprovação. É ruim? É ruim. Você se incomoda? Claro, você quer ver o seu filho bem, você quer ver o seu filho salvo, você quer ver o seu filho numa outra situação. Então você precisa passar pela prova. E qual é a prova? O que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer? Discutir com ele? Adianta? Não. Eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou ser um testemunho, eu vou confiar em Deus, eu vou perseverar, eu vou ter fé. Esta é a prova. E um dia eu serei aprovado. Aprovado na prova que eu fiz pelo meu filho, pela pessoa que eu amo, pelo meu trabalho, pela minha família, pelo meu ministério, pela igreja, pelas coisas que estão acontecendo. Amém, queridos? Amém? Eu vou orar por você. Feche os seus olhos. Coloque aí, neste momento, toda a aprovação que está à frente de você. Ou se você está já passando pela prova, também coloque aí diante de Deus. Agora lembre-se também de todas as situações em que você já foi aprovado por Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te louvo por mais este tema. Senhor, não existe ninguém no mundo que não passe por provações, que não tenham que realizar provas para serem aprovados. Eu quero neste momento te pedir que tu venha nos conscientizar pela palavra, não simplesmente uma consciência humana, mas uma consciência que vem do teu trono, para que venhamos entender e o que devemos fazer
para que aquela situação venha a terminar, para que aquela provação venha a ser transformada num testemunho, numa bênção nas nossas vidas, nas vidas das pessoas que estão ao nosso redor. Graças eu te dou, Senhor, continua abençoando o teu povo, continua te manifestando, Senhor, e que jamais venhamos esquecer que a prática da tua palavra é que faz a tua palavra funcionar, porque tu já deu todo o poder. Quando tu lanças a tua palavra, ela já está feita, já está realizada, mas nós precisamos pegar a nossa parte, colocar em prática, trazer o funcionamento para as nossas vidas e para as vidas das pessoas que estão ao nosso redor. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Obrigado, queridos, por mais essa oportunidade de ter você aqui assistindo esse vídeo. É interessante, quando eu falo isso, eu fico pensando, né? Você vai assistir logo que for lançado, ou você vai assistir daqui a 6 meses, ou você vai assistir daqui a 1 ano, enquanto Jesus ainda não recolher a sua igreja, né, arrebatar a sua noiva, o vídeo vai estar aí e sabe-se lá quantas pessoas vão assistir, em que momento você vai assistir, em que ano você vai assistir. Mas eu quero dizer uma coisa, não importa se a palavra foi anunciada hoje, se ela vai ser vista amanhã, ou daqui a 1 ano, ou daqui a 50 anos, a palavra continua viva, até que o Senhor venha trazer tudo aquilo que Ele prometeu, que Ele venha recolher a sua noiva, e aí sim, são outras situações, mas até este momento, a palavra continua salvando, libertando, curando, aperfeiçoando as vidas. Amém? Queridos, eu quero também agradecer por todas as pessoas que têm ajudado no Instituto Social e Mais. Sempre no final dos vídeos, colocamos um videozinho do E Mais, onde nós temos alimentado moradores de rua. Neste momento de pandemia, de Covid-19, o número de pessoas tem aumentado nas ruas. É muito triste, mas é a realidade. E nós temos levado alimento a estas pessoas. Você tem R$1, envie R$1. Ok, amados? R$1 já é o suficiente, né? Porque melhor é alguma coisa do que nada, certo? Que Deus ricamente abençoe você. Não se esqueça de se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito. Dê um like, né? Toque aí no sininho. Mande esta mensagem para todas as pessoas da sua rede social, principalmente se você sabe que alguém está passando por alguma aprovação, está no meio da prova, né? Envie, né? Faça esta mensagem chegar em todas as mentes e corações para serem abençoadas, como tem me abençoado, como tem abençoado ali as pessoas que estão ali na igreja onde eu sou pastor e que com certeza também estará abençoando estas vidas que você vai enviar, ok? Não esqueça, aí tem meu WhatsApp, tem meu e-mail, deixe uma mensagem, peça orações, eu estou aqui à sua disposição porque eu sirvo a Deus e para Deus não existe impossíveis. Fique aí com o vídeo do Instituto Social e Mais e Deus abençoe você. Amém.